Então, eu passo a palavra para o Dr. Murilo para ele explanar sobre a sua palestra. Dr. Murilo, muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Edson e do Bruno para poder falar para vocês um pouco do que a gente faz em relação às próteses de ATM. Eu sou um fanático por próteses de ATM, acho que é um trabalho que a gente faz em cima dos pacientes para uma resolução de uma falha de uma articulação que a gente consegue trazer essa qualidade de volta para o paciente. Então, eu sou até um entusiasmo muito grande quanto a isso. A questão das próteses... deixa eu só ligar. Inicialmente, só falar um pouquinho do nosso serviço. Nós temos um serviço de residência no Hospital Celso Ramos, lá em Florianópolis. Esse aqui é o nosso time de residentes. Nós temos 6 residentes em 2 hospitais diferentes, né? E nós conseguimos, é claro, fazer tudo o que a gente faz por causa deles também. A gente não pode esquecer isso, que somente uma andorinha não faz verão. O que a gente faz lá, né? Nós fazemos microvascularizados, grandes reconstruções com material customizado, traumas, obviamente, armas de fogo, que é o que acontece em grandes serviços, como os de vocês também, com toda certeza, cirurgias de ATM, videocirurgia, nível 1, 2 e 3, e cirurgias ortognáticas, né? Então, é um serviço bem completo em tudo aquilo que a gente faz. É claro que essa é a melhor parte, a parte das próteses de ATM, tanto customizadas quanto standards, que é aquilo que a gente vai trazer para vocês. Então, literalmente pega fogo quando a gente começa a falar da divisão entre prótese standard e customizada, porque é sempre aquela questão de qual que eu indico, o que é o melhor caso, qual que é a melhor indicação delas. Então, é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Tá? Voltou. Isso, perfeito. Então, em relação às próteses standards e customizadas, quais os princípios que a gente tem que ter em mente para a gente poder seguir na produção, na utilização delas, né? Então, a gente quer longevidade nas próteses, a gente consegue em ambas. Hoje, a gente tem casos de 30 anos de instalação de próteses, né? A adaptabilidade, a gente consegue ter adaptação em ambas, obviamente, e a gente vai demonstrar e dar em números para vocês no final da aula, do porquê que as próteses customizadas elas são mais adaptativas do que as próteses standards, né? Em números, literalmente. Resistência. Ambas apresentam resistências similares, a gente tem qualidade, a gente não tem falha nesses tipos de prótese, principalmente quando a gente usa fossa metal poly. Quando a gente fala em fossa ao poly, a conversa é um pouquinho diferente. Os movimentos, né? Então, a gente sabe que em qualquer tipo de prótese que a gente faz hoje, na ideologia que a gente segue uma ideologia desenvolvida lá em 94, a gente só tem um movimento de charneira, o único movimento. Então, é movimento de charneira, a gente não consegue sair disso. Então, a gente perde movimentos por 2 motivos. A gente perde por causa de perda anatômica e a gente perde por desinserção muscular. Então, isso daí é sabido para todo mundo, não importa se é uma prótese customizada ou uma prótese standard, ambas vão trazer isso. Então, o futuro é o desenvolvimento de uma prótese que permita mobilidade normal, como sendo uma articulação convencional. A mastigação, a gente consegue ter tudo isso dentro das próteses, né? Uma melhoria de sintomatologia, se a gente pegar uma revisão de literatura, principalmente do Mercury, por exemplo, que é um grande cirurgião, a gente vê que ele relata que 80% dos pacientes apresentam uma melhora sintomatológica. Então, é o grande benefício que a gente traz para os pacientes. Sim, é um grande benefício. O paciente melhora em 80% de sintomatologia dolorosa, que é mais do que isso, até a gente observa, pelo menos no meu serviço, 100% dos casos tem melhora de sintomatologia dolorosa, e a gente consegue trazer a função de volta para o paciente, que é o mais importante, né? Agora, quando se fala em reconstruções mandibulares e recontorno ou contorno mandibular, a gente está limitado. A gente está limitado ao quê? Esse tipo de prótese, que é prótese standard, ela não permite isso para a gente. A gente não consegue fazer isso. A gente até consegue fazer numa cirurgia ortognática. Perdão, gente. Numa cirurgia ortognática com prótese standard, um avanço de 5, 6 milímetros. Isso eu já consegui fazer, mas a gente não consegue muito mais do que isso, né? E num paciente mandibulectomizado, um paciente com defeito muito grande, ou que tem que fazer uma reconstrução maior, a gente precisa de prótese customizada. Então, aqui a gente já começa a diferenciar as próteses standards das próteses customizadas. Esse é um caso, por exemplo, que não tem nem o que discutir, a prótese customizada para resolução. Ou você faz uma prótese customizada como essa, que vai até parasínfise contralateral, ou você vai voltar àquela
aquele tempo em que a gente tirava a costela, a gente tirava ilíaco, fixava com uma placa e rezava para que tivesse um bom resultado. Então, o que a gente não tinha nessa época? Previsibilidade. Né? Claro, se todo mundo tiver possibilidade de fazer, como é o caso que você tinha me falado ontem, né, da prótese do enxerto costocondral, se tiver condições de fazer prótese customizada, obviamente a gente vai ter um resultado muito mais previsível, né, mas isso vai do que cada um tem em mão. Então, literatura, o que a literatura fala para a gente? A literatura fala já, com Valero, em 2014, que em hemimandibulectomias a gente poderia utilizar próteses customizadas, com planejamento prévio, levado para a cirurgia, fazer a mandibulectomia e substituir por prótese. Então, resultado fantástico isso para a gente, principalmente em casos como esse. Um tumor central de células gigantes, que só foi crescendo, inicialmente ele era 1,5 cm, foi deixado de lado pelo colega, foi deixado de lado, quando a paciente chegou, estava nessa situação. A ATM da paciente totalmente comprometida, então não tem o que fazer nesse caso. Esse caso é um caso super indicado para fazer exatamente isso aqui. Né? Uma reconstrução com uma prótese extensa, deixando esperas para depois a gente até fazer um enxerto de ilíaco, para reabilitar a paciente com implante. Hoje essa paciente já está protetizada dentariamente. Eu não tenho a finalização do caso, a paciente não retornou com a tomografia, mas ela já está. Eu tenho até as fotos já com a reabilitação dentária, mas sem a tomo. Então, aqui, o caso da paciente, quando chega para a gente vai fazer o planejamento, 15 dias depois, 3 anos depois. Então, a gente consegue, nas próteses customizadas, dar esse contorno novamente no paciente e permitir com que ela tenha uma estética preservada, mantida em um acompanhamento de longevidade e voltando à função habitual dela. Tudo bem. Até aí, a gente tem uma questão que assim, não tem como discutir naqueles casos de fazer prótese standard. Beleza? Perfeito. Agora, em próteses que a gente tem ramo, somente o ramo envolvido, a gente tem essa disputa. Por quê? A gente pode utilizar uma ou outra, vão ter alguns poucos casos que vão ser exclusivamente para próteses customizadas, mas é uma briga de igualdade em relação a isso. Tá? Então, nessa situação, ambas são possíveis. Né? Então, a gente vai para Mercury, por exemplo. Mercury cita 85% dos casos dele tem uma melhoria da qualidade de vida, com qualidade de vida, principalmente na questão de dor, com melhora. Eu acredito que a gente consegue números melhores, porque talvez o caso dele, a revisão dele, Mercury tem 500 próteses instaladas, ou até mais de 500 próteses, mas ele tem próteses desde 94. Então, quando o paciente sofria demais, com múltiplas cirurgias, 7, 8 cirurgias de ATM, depois acabava na prótese. Então, era um paciente que já sofria muito antes de fazer a prótese. E hoje, a gente não deixa chegar ao ponto de um sofrimento muito maior, de uma perda de função, perda muscular, então a gente já protetiza o paciente com uma brevidade. Mas, nesse estudo também, o que ele fala? Ele fala que a utilização das próteses customizadas nos dão previsibilidade na questão da colocação, da adaptabilidade da prótese, que é uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem controle da adaptabilidade e a gente sabe conseguir colocar a prótese com preservação do nervo alveolar inferior, que é uma das questões mais importantes para o paciente. Abramovich, ele cita, num estudo bem interessante, ele fez 34 próteses customizadas. Das 34 próteses, ele fez uma estereolitografia, ele pegou uma estereolitografia de mandíbula, né, do crânio inteiro, e ele tirou a prótese customizada, que o paciente já estava operado, e adaptou uma prótese standard. Nessa adaptação, ele observou que em 77% dos casos que ele fez, ele poderia ter adaptado uma prótese standard com menos de 3 milímetros de adaptação óssea. Então, a gente vê que a gente pode, sim, utilizar uma prótese standard na grande maioria dos casos. Né? Tem os seus prós, tem os seus contras. Nesse estudo de Nicholas aqui, ele fez uma meta-análise de 1.581 artigos, absorveu somente 15, e ele observou que não existia na pesquisa, tinha um conflito de informações, e não teve uma conclusão específica de qual a melhor prótese para ser utilizada. Exatamente por isso. Por quê? Porque em alguns casos poderia ter sido usada uma prótese standard, outros customizada. Não, eu prefiro usar customizada. Então, isso gerou esse conflito de informações, porque não existe um parâmetro, um padrão para ser utilizado. Então, essa é a dificuldade de dizer, eu quero, ou melhor situação. Esse é um caso que a melhor indicação é prótese customizada, né, ou prótese standard.
Porém, eles tiveram a conclusão de que a adaptação, né, dos implantes precisou de menos adaptação, menor tempo de cirurgia, isso a gente sabe muito bem, né, e o risco de injúrias na base do crânio e para nervo alveolar inferior são menores. Então, essa é uma grandiosa vantagem das próteses customizadas sobre as próteses standards. Beleza, para que lado que a gente vai? Qual o caminho que a gente pega? Né? Qual que é a melhor situação? Será que é prótese standard? Será que é prótese customizada? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, pensando nessas dúvidas aqui. Tá? Então, qual prótese eu devo utilizar? Beleza, vamos lá. Qual prótese tem melhor estabilidade pós-operatória? Quais as vantagens da customização? Como adaptar uma prótese standard? Né? Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade em saber qual que é a situação e qual que é o padrão que eu tenho que utilizar. Eu acho que a melhor resposta é sempre isso daqui, ó, tá? É a individualização do caso. Se você faz um caso específico, beleza, perfeito. Você individualizou o caso, vamos pensar nesse caso, como é que nós vamos resolver? Não, esse caso é um caso que eu preciso de uma prótese standard. Então, ótimo, vamos para uma prótese standard. Por quê? Porque nessa individualização dos casos, nós temos uma relação, basicamente, desses itens, em que a gente precisa, por exemplo, pensar no tempo de tratamento. Eu tenho um paciente com uma fratura bilateral de côndilo e eu preciso explodida, destruída a articulação, eu preciso reabilitar ele imediatamente. Eu tenho tempo para fazer uma prótese customizada? Não tenho. Eu tenho que pegar uma prótese de prateleira e operar o paciente naquela semana. Então, eu não tenho tempo de produzir a prótese. Até diminuir o tempo da produção de prótese, paciente específico, que antes demorava aí perto de 2 meses, agora já está perto de 1 mês, mas mesmo assim a gente não tem condições de deixar um paciente tanto tempo. Deformidade de ramo, isso é unanimidade na literatura internacional. Você tem deformidade de ramo, você coloca prótese customizada, você não consegue fazer uma prótese standard bem adaptada. Movimentações associadas, eu quero fazer uma cirurgia ortognática associada a uma cirurgia de ATM. Você não vai conseguir fazer uma cirurgia com avanço de 10, 12, 15 numa prótese standard. Então, precisamos de uma prótese customizada. Eu não tenho espaço entre a fossa e o côndilo para colocar uma prótese standard, por exemplo. A gente tem que customizar, porque a gente vai ter que fazer movimentações. Eu vou mostrar um caso relacionado a isso. A experiência do profissional, principalmente por causa dos níveis da osteotomia, né? Sempre fica aquela dúvida, onde é que eu faço a osteotomia do côndilo, onde é que eu faço a osteotomia da base do crânio. Então, muita gente ainda tem dúvida de como fazer, onde fazer e o quanto tem que desgastar. Então, isso também é uma situação, quando a gente faz uma customizada, tem o guia, coloca o guia, osteotomiza, fica fácil. Né? Quando não tem, tem que ir na experiência do profissional. Os guias, obviamente, facilitam tudo nessa questão. A parte de nervo alveolar inferior, na prótese customizada, a gente consegue fugir tanto na osteotomia quanto na fixação. Na prótese standard, algumas vezes, a gente acaba expondo ele, ou então fixando sobre ele. Então, isso pode acontecer. O nível de desgaste do ramo, obviamente, na prótese customizada você talvez tenha, mas o engenheiro vai lhe mostrar a área de adaptação e você vai poder desgastar. E na prótese standard você vai ter que desgastar no olho, né? Desgastando e vendo o quanto você vai ter que tirar. Obviamente, lembrando que não pode tirar a cortical inteira, porque se você tira a cortical inteira, você acaba perdendo a adaptabilidade da prótese e acaba perdendo a prótese toda. E o tempo de planejamento. Eu tenho tempo para planejar o caso? Um paciente que eu preciso operar imediatamente, não tenho tempo para planejar. Né? Eu tenho 2 meses para planejar, o paciente está em casa esperando sem problema nenhum. Excelente para fazer a prótese customizada. Um paciente bird face, com uma sequela de fratura de mandíbula, com uma reabsorção condilar, né, um paciente bem característica, classe 2, excesso vertical de maxila, são geralmente os pacientes que mais acometem as desordens articulares. Esse é um caso que um colega falou, opera comigo, vou fazer a ortognática nesse caso. Eu falei assim, não. Eu falei assim, como é que tu vai querer operar uma ortognática num paciente desse com esse tipo de articulação? Uma coisa impossível. Vão para a prótese. A gente faz a ortognática, mas associada a uma prótese customizada. Então, a gente consegue tirar o paciente no bird face e trazer para uma face mais harmônica. Né? Esse é um caso que até o Lucas vai entrar aqui comigo para mostrar o planejamento. Esse daqui foi um caso em que a paciente teve uma fratura bilateral de côndilo, foi colocada uma placa de reconstrução com côndilo protético, somente côndilo, sem fossa.
e foi deixado a paciente desse jeito, né? Obviamente, teve erosão da base de crânio, ele entrou para a base de crânio, e a prótese só não subiu mais porque ela quebrou. Essa foi a grande vantagem da paciente, porque se ela tivesse subido mais erodido, estava dentro da meninge já, dentro do cérebro. Então, eu vou parar aqui. Lucas, contigo agora, por favor. Não, pode desconectar, não tem problema. O Lucas vai colocar a projeção do nosso planejamento desse caso, que foi feito aqui com a Materialize, para vocês entenderem como que a gente conseguiu resolver esse caso de uma forma, um caso extremamente desafiador, mas de uma forma extremamente simples a gente conseguiu resolver. Nesse caso, o que eu pedi para o engenheiro? Tá? No design dessa prótese e no desenvolvimento dela. A gente ia ter que fazer uma osteotomia, o processo coronoide estava hiperplasiado, a gente já iria fazer uma osteotomia, e eu falei, eu quero manter esse segmento da placa. Eu não sabia se eu ia conseguir tirar essa placa, porque até na tomografia a gente tinha neoformação óssea sobre ela. E algumas vezes, com o passar do tempo, a gente tem... primeiro, a gente não sabe que material que foi colocado. A adaptação de chave já começa por aí, né? Segundo, será que os parafusos, a cruzeta do parafuso, na hora da colocação da placa, já não foi distorcido? Então, será que eu vou conseguir tirar? Eu fiquei em dúvida quanto a isso. Eu falei, vamos planejar ao ponto de que eu não tenha que tirar isso daqui. E aí, a gente começou. Vamos lá. A gente começa com a... E aí, eu vou pedir outro detalhe. O que eu queria aqui? Eu queria uma osteotomia, um guia que me desse esse contorno e me desse esse nivelamento. Então, daí a gente começou o planejamento. Por quê? Eu queria pegar essa placa, esse processo condylar, eu queria simplesmente tirar de medial para lateral. E aí foi feito esse desenho aqui. Desenho da osteotomia, desenho do guia para o corte ao redor do processo condylar, e horizontal, que seria para a adaptação do componente fossa. Pode progredir. Guia. Pode fazer a osteotomia e pode colocar o guia. Então, essas áreas em vermelho são as áreas que serão removidas. A geração de guia, aí no caso aqui está um R e um L, né, para a gente poder diferenciar, e vai ter o 2R e 2L, porque a gente utilizou dois guias. Um guia que fez o corte nesse sentido e outro na horizontal, fazendo a mesma perfuração de manutenção. Tive que subir na região de temporal, foi obrigado a subir para poder fixar essa prótese. Pode seguir. Aqui teve uma situação que foi até inusitada. Aí a gente fala assim, eu vou discutir com o engenheiro vai fazer o que eu quero. A gente também tem que ter a flexibilidade de fazer também aquilo que a engenharia está dizendo que não é possível. Atualmente, nessa prótese aqui, não tinha espaço suficiente para poder fazer a protetização, colocar a fossa e colocar o côndilo. Aí o engenheiro me falou que eu preciso baixar essa mandíbula. Eu falei, mas eu não queria mexer na maxila, a maxila dela estava boa, eu só queria fazer o avanço mandibular que a paciente tinha. Ele falou assim, não tem jeito. Eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos fazer uma cirurgia ortognática associada nessa prótese. Isso foi uma obrigatoriedade para poder resolver o caso. Segue lá. Pode. Os côndilos removidos, posição final. Pode colocar a prótese em cima. Coloca a prótese inicial. Sabe aquela que está com sobrecontorno? E aí, isso daqui foi um detalhe que aconteceu durante o planejamento. E mesmo eu tendo falado de tirar a placa, o engenheiro foi ali, tirou a placa no computador e desenhou a prótese com essa sobreposição. Aí eu falei assim, não, espera aí, isso daqui não vai mudar em absolutamente nada a área de superfície dessa prótese, a gente pode encurtar ela, tira o vermelho, porque se eu não conseguir tirar isso daqui, eu não vou ter trabalho. Tanto é que eu fui lá, eu até tentei, tirei um parafuso, acho que foi desse lado ainda, tirei um parafuso, o resto não consegui tirar. Se eu tivesse deixado a prótese com esse 1 milímetro, 2 milímetros sobreposto nisso daqui, eu estava lascado, eu tinha perdido umas 3, 4 horas de cirurgia. Então, isso daí é o que vocês têm que falar para o engenheiro, agora virou o sentido da jogada. Antes, o engenheiro me falou, eu preciso fazer um abaixamento do ramo, eu aceitei. Aí, agora, o engenheiro teve que aceitar. Então, ele teve que modificar a prótese. Então, o design da prótese, pode mostrar o design em si? O design da prótese ficou sendo esse.
né? Um design completamente diferente de uma prótese. Então, isso é prótese personalizada, isso é prótese customizada. Você faz não do modelo padrão, você faz do jeito que for melhor para o paciente. A biomecânica disso daqui ficou perfeita, sem estresse. Tá? Um padrão da Materialize, aqui da Engimplan, vira de lado um pouquinho. Aí, são essas perfurações na cabeça do colo da mandíbula. Tá? Para quê? A gente passa um Mercilene nesse ponto, agora gira para posterior, e adapta nesses furos no polietileno, para a gente fazer uma sustentação. Como a prótese só faz movimento de charneira, isso aqui faz uma coaptação. E aí você tem uma adaptabilidade melhor e a manutenção sem ter a luxação da prótese. Tá? Eu tive luxação de prótese, uma prótese de hemimandíbula, e não tinha feito isso. E aí tive que reabrir o paciente, foi o único caso que eu reabri somente para reposicionar, porque ninguém conseguia reposicionar ela como sendo uma redução de luxação. Então, isso aqui é bem interessante, principalmente para próteses de hemimandíbula. Tá? É muito, muito importante fazer. Perfeito. É isso aí. Maravilha. Obrigado. Tá? Então, a gente estava com esse caso inicial, o Lucas mostrou para a gente o planejamento com que a gente fez para a execução dele. E aí, aqui a gente acabou fazendo o quê? Com a movimentação de maxila e mandíbula, a gente conseguiu colocar 13,3 milímetros o pogônio para anterior. Perdão, gente. 13,3 milímetros o pogônio para anterior. Oh, delay do computador, me desculpem. Então, o caso ficou bem resolvido em relação ao desenvolvimento da prótese e a projeção do tecido mole também, com toda certeza. E aí, aqui, visualizando os guias. Então, eu tenho o guia 1 do lado direito, em que eu fiz a adaptação, fiz a osteotomia, coloquei o guia 2, já com a osteotomia realizada, a placa condilar está aqui para baixo, fiz a osteotomia nesse sentido, fraturei esse galho verde, retirei e simplesmente vou ali e tiro a prótese. Isso é planejamento, isso é associação de engenharia com a nossa especialidade. Acho que isso daqui é extremamente fundamental para a gente. A gente alinhava o cirúrgico com a própria engenharia. Do outro lado, a mesma coisa, então o guia adaptado, a osteotomia que a gente vai fazer, nesse sentido, não dava para fazer ela completa, porque senão fragilizava o guia, outro sinal que você tem que respeitar o próprio engenheiro. Eu fiz a mão livre nessa situação, fraturamos e tivemos o côndilo separado. Quando eu tirei aquele côndilo, eu falei para o neurocirurgião, pode ir embora, não preciso mais de ti. Então, a gente tem que ter uma equipe multiprofissional ao redor da gente, obviamente, se tivesse uma fístula, a paciente estava orientada, que iria ter que fazer uma craniotomia para fazer o fechamento. Essa daqui é a paciente inicial, paciente final, abertura de boca de 30 milímetros, quase 30, que ela estava ali, e ela foi progressivamente aumentando ainda mais. Então, aqui a gente vê a adaptação das próteses customizadas, em vistas axial coronal, o 3D da paciente. Então, a gente tem uma resolução maravilhosamente bem feita, com uma prótese customizada e resolvendo o caso de uma forma bem tranquila. Da mesma forma, quando a gente tem côndilos convencionais, em que a gente vai ter que protetizar, porque é uma paciente que era hemimandibulectomizada, aqui a gente tem uma prótese que vem do outro lado até parasínfise contralateral. Ela tinha o deslocamento da prótese para o lado da perda da mandíbula e ela tinha destruição total do disco articular. Então, aparentemente, é uma mandíbula boa, íntegra, mas ela não era, a articulação estava danificada. Então, a gente opta também por fazer uma prótese customizada convencional. Pode ser. Poderia ser uma prótese standard aqui? Pode, só que a gente já tem uma prótese customizada do outro lado. A gente não vai colocar uma prótese standard desse lado aqui, tendo posicionamentos e mecânicas diferentes. Né? Temos que pensar nesse sentido. E, no caso aqui, a gente parte para uma prótese, por exemplo, um caso que tem paciente sequelado de fratura de mandíbula, sequela de fratura de frontal, teve fraturas condilares, chegou para a gente lá no nosso hospital para a gente tratar uma fibroanquilose. A gente praticamente não tinha abertura bucal. E como é que a gente vai tratar uma situação dessa? Nesse caso, por ser um ramo normal, eu optei por fazer prótese standard. Então, paciente com oclusão mantida, anterior e posterior, degeneração total, amorfa,
os côndilos totalmente amorfos, uma proliferação condilar proporção medial. A gente faz a osteotomia de fossa, adapta a fossa, essa daqui é a adaptação da fossa, né, e tem a adaptação em acesso coronal. E aí o côndilo, a adaptabilidade do côndilo que a gente consegue nesse tipo de prótese. Então, prótese estándar é boa? É. A gente consegue ter uma boa adaptação? Consegue. Em todo caso? Não. Então, isso é o que a gente tem que levar em consideração. Tá? Então, o caso, a observação, foi você, Lucas, que falou do posicionamento, não foi, acho que você que falou do posicionamento das próteses estándares, que ela tem uma tendência a ser mais lateral. Não, acho que foi você, isso mesmo, tá certo. Então, é isso que acontece nas próteses estándares, exatamente pela abertura com que ela faz, né, que a gente acaba tendo uma adaptação maior nessa porção inferior do ramo, e ela acaba abrindo para superior. Né? E aqui a adaptação da prótese, paciente funcional e tudo mais. Agora, um caso desse, fratura bilateral de mandíbula, fratura explosiva de côndilo, a gente tem perda da estrutura articular, fratura de segmento medial, segmento lateral, sem polo central, aqui o polo inteiro destruído, deslocado para medial. Poderia fazer uma abertura do côndilo, fazer uma fixação interna da articulação? Pode, tá? Mas é limitado. A gente sabe que se fosse unilateral, tudo bem. Agora, como está bilateral, com uma fratura de sínfise, é um pouquinho mais complicado. Esse caso, eu optei por fazer o quê? Fazer tratamento imediato. Fixação, placa de reconstrução, reposicionei, fui para as articulações, osteotomizei e protetizei. Então, fica aquela questão da dúvida, né, da pergunta, o que eu vou usar? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar a individualização de cada caso. Aquele caso ali, eu não tinha tempo hábil para planejar uma prótese. Eu não queria deixar o paciente chegar a uma fibroanquilose. Então, antecipei a cirurgia das articulações. Nesse estudo de modelagem que eu fiz, que foi do meu trabalho da minha dissertação de mestrado, que está submetido para a IDIOMES, eu fiz o quê? Eu peguei a estrutura metálica da prótese, né? A gente mediu a área de contato que tinha do osso adaptado a esta estrutura metálica. E também peguei a estrutura metálica passível de contato na parte óssea, que seria o quê? Seria toda essa parte, aqui foi a osteotomia realizada. Então, tudo em amarelo é o que está passível de contato no osso do paciente. E aqui é a estrutura óssea do paciente que está em contato com a prótese. Então, aqui a gente observa o nível de adaptabilidade que uma prótese customizada tem. Tá? Então, a gente vai ter também da estándar. Isso daqui, eu deixei, usamos como parâmetro, sempre o mesmo tomógrafo, sempre o mesmo computador, para não ter renderização da tomografia. Um pixel. Um pixel na tomografia que a gente tem lá é 0,625. Então, esse foi o nosso parâmetro de afastamento. Quando tinha 2 pixels, estava cortado. Então, a gente vê que aqui não tem adaptação, aqui para cima não tem adaptação, por causa disso. Se ficou acima de 2 pixels, que seria 1 milímetro, que a gente sabe que a gente tem óssea integração direta, mesmo assim, no meu trabalho eu tirei. Tá? A área metálica, numa prótese estándar, mesmo sentido, mesmo princípio. Perdão? Desculpa. A prótese estándar, a área passível em vermelho de adaptação, que ela está na estrutura óssea, e a área de adaptação na estrutura óssea. Então, a gente vê que a quantidade de área de adaptação é bem diferente. E aqui, um resumo básico do resultado, eu utilizei 20 casos de customizada, 20 casos de estándar, essa foi a média da área de contato e a média da área construída. E lá a gente observa a área que a gente tem de aproveitamento. Então, quanto que eu tenho numa prótese customizada, que eu sei que vai ter contato ósseo? Nessa minha pesquisa, foi 88,91%. E a prótese estándar, 54,71%. Tá? E aí, se a gente for levar isso para a área de contato, levando a prótese estándar como sendo 100%, a prótese customizada ganha 62,51% a mais de área de contato. Então, a gente está falando da mesma área de contato da prótese estándar, mais 62%. Então, assim, é uma área de contato gigantesca. Com isso, você pode fazer próteses menores. Você consegue ter uma adaptabilidade melhor, você consegue ter uma previsibilidade melhor. Com isso daqui, a gente percebe que
próteses customizadas, obviamente, são muito superiores às próteses standards, se você tem tempo de planejamento. Então, na individualização de cada caso, né, o tempo de tratamento. Eu tenho tempo? Tenho. Prótese customizada. Não tenho tempo, quero fazer imediato? Pega da prateleira e opera. Tenho deformidade de ramo? Vamos para uma prótese customizada. Tenho que fazer movimentos grandes? Prótese customizada. A experiência do profissional, mesmo com o nível de osteotomia, que eram aquelas dúvidas da individualização, você pode optar por uma prótese customizada, mesmo sendo um expert na cirurgia de prótese. Os guias cirúrgicos facilitam a nossa vida, né? A gente evita nervos, evita desgastes de ramo, e a gente só tem que perder tempo no pré-planejamento, mas que você está confortável no ar-condicionado na frente do computador. E deixa o engenheiro fazer o trabalho pesado, né? É isso daí. E o que mais faz a diferenciação de uma prótese customizada em relação a uma prótese standard é isso daqui para mim. Ó. Guias cirúrgicos, evitar nervo e evitar desgaste do ramo. Porque a gente não tem uma marcação específica do quanto do ramo que a gente tem que desgastar. Esse é o maior problema. Muito obrigado. Que, se quiserem conhecer, para quem não conhece Florianópolis, fiquem à vontade, né? Mas depois o aeroporto Hercílio Luz está aberto para todo mundo para voltar para casa, não é para ficar lá não, tá? Obrigado, gente.